Glória a Deus, a paz do Senhor. Nós estamos juntos para mais uma aula, amém? E hoje nós vamos falar da disciplina espiritual do louvor e da adoração. E eu acho essa aqui extremamente incrível. Mas antes de nós iniciarmos os estudos, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que nós pudéssemos orar antes de dar sequência à nossa aula, amém? Feche seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, essa aula, esse momento de ensino, que o Senhor possa esclarecer a nossa mente, esclarecer a nossa vida, esclarecer, Senhor, aquilo que nós temos a aprender para desenvolver nossa caminhada de fé junto contigo. Em nome de Jesus eu oro por isso. Abra nossa mente, abra nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse material aqui, ele tem vários objetivos, mas sem dúvida o principal dele é fazer com que você encontre o seu propósito em Deus. Se encontre em Deus. Nosso ministério, né, ele tem um objetivo muito claro, de fazer com que você encontre o seu destino em Deus. Nós somos uma casa de destino. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão. Ser uma casa de destino para as pessoas. Fazer com que cada pessoa que se achegue encontre um propósito da sua vida. E cada um de nós vamos falar isso um pouco mais no nosso terceiro módulo, que nós vamos falar a respeito de fruto, mas cada um de nós temos um ministério específico, separado, designado por Deus, cada um de nós temos dons que o Senhor nos entrega e cada um de nós desenvolvemos talentos. Porém, todos nós, sem exceção, fomos criados para um propósito bem específico e bem esclarecido. E esse propósito é o louvor da glória de Deus. Todos nós fomos criados para adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 assim: Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? O apóstolo Paulo fala muitas coisas interessantes aqui. A primeira, que nós fomos escolhidos, predestinados e que Deus tem um plano. E todas essas coisas que ele faz é com um único propósito, que é que todos nós sejamos para o louvor da glória dele, na grandeza dele. Né? Então, é interessante porque Efésios no seu todo, ele fala muito a respeito de propósito, de ministério. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no mesmo capítulo 1, versículo 4, assim: Porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, queridos, todos nós temos um propósito, um objetivo comum. Nós fomos criados para louvor da glória do Senhor. Então, é muito comum você ver pessoas que dedicam a sua vida para conquistar coisas, conquistar casa, carro, emprego, empresas, não sei, viajar, né? Você vê muitas pessoas hoje que dedicam a vida para viajar. E isso é muito bom. Eu tenho certeza que isso é algo que dá prazer, que dá satisfação e que, claro, todos nós temos que trabalhar para ter uma vida cada vez mais confortável aqui nessa terra, dar um conforto para a nossa família, para as pessoas que nós amamos. Isso é incrível. Porém, muitas pessoas colocam toda a sua esperança, sua expectativa e fazem todo o seu foco para viver por isso, viver pelas coisas. E as coisas, elas são passageiras. Por quê? Porque nós colocamos o nosso objetivo em coisas que quando nós conquistamos, aquela euforia até chegar na conquista passa. Nós criamos uma expectativa assim, por exemplo, no dia que eu começar a namorar, eu me lembro, eu falo por mim, que quando eu me converti, eu falava ao Senhor assim, eu era muito cara de pau, né? Eu falava ao Senhor assim: Senhor, se o Senhor me der uma namorada, eu fico firme. Eu era um adolescente na igreja, né? Aqueles hormônios da flor da pele, e eu falava: Senhor, se o Senhor me der uma namorada, eu fico firme. Mas eu sabia o que eu estava pedindo. E quando o Senhor me deu uma namorada, eu comecei a namorar com 3 meses, eu me desviei. Terminei o namoro e desviei. Porque toda vez que a gente coloca a nossa expectativa em alguma coisa, em alguma pessoa, a gente vai se frustrar com isso. E muitas pessoas fazem da seguinte forma: Senhor, quando eu tiver uma namorada, eu vou ser feliz. Aí tem a namorada e não se sente feliz. Senhor, quando eu casar, eu vou ser feliz. E aí casa, não é feliz. Quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. E não é feliz. E quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. E ela vai conquistando as coisas e a felicidade não vem. Pode ser até que venha ali aquele momento de euforia, aquele momento de satisfação, mas logo passa. Por quê? Porque
São expectativas geradas no nosso coração e quando nós alcançamos aquilo, aquilo passa. A única coisa que não passa, que toda a expectativa que você vai fazer, toda a espera que você vai ter vai ser superada em Deus, porque Deus é infinito. Quanto mais você achar que tem, que já conheceu, mais você vai conseguir descobrir. O profeta, ele chegou diante de um rio e a água primeiro dava nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, depois só dava para atravessar nada, porque o Senhor ele sempre será assim. Quanto mais profundo você for nele, mais profundo você vai descobrir ele. Todos nós fomos criados com esse propósito. E é por isso que nós, não importa o tanto que nós nos dediquemos a conquistar as coisas, ou não importa o tanto que a gente se espelhe para ter uma pessoa, para ter uma família abençoada, para ter uma família unida, uma família bem-sucedida, ser uma pessoa de negócios bem-sucedidos, não importa o tanto que você se dedique a isso, você vai se frustrar depois que você conquistar. E por quê? Porque se a sua expectativa estiver totalmente voltada para essas conquistas, você nunca vai se sentir satisfeito com elas. A sua satisfação só estará em Deus. Tudo que Deus criou, criou com um propósito. E o nosso propósito, bem esclarecido, bem alinhado, é o louvor da glória de Deus. É interessante, eu costumo dizer que Deus ele nunca criou nada inútil. Tudo que Deus criou foi com um propósito. Existem homens, por exemplo, que pensam que nasceram só para constituir família e gerar filhos e continuar avançando e continuar tendo filhos e continuar tendo dinheiro e tudo mais. Só que isso é frustrante. Por quê? Porque nossa expectativa de vida não pode ser nas coisas e nas pessoas. A nossa expectativa de vida sempre será na presença de Deus, no louvor da glória de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. A palavra do Senhor fala em Salmo 150, versículo 6, assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Nós costumamos usar um exemplo da árvore, nós falamos muito de árvore, porque a árvore, Jesus compara diversas vezes a igreja, as pessoas com uma árvore. E é interessante porque ele fala assim, toda árvore que não dá fruto é lançada ao fogo. Não serve para nada a não ser para ser lançada ao fogo. E uma árvore, se você olhar bem, tudo que a árvore faz, ela não faz para ela. Ela cresce, ela faz sombra para que outra pessoa se descanse embaixo daquela árvore, daquela sombra. Ela dá frutos, mas ela não come aquele fruto. Ela dá fruto para que os outros possam alimentar, os animais, os homens, enfim. E é justamente esse o propósito da nossa vida. Nós fomos feitos para louvor da glória do Senhor. E nós somos semelhantes a uma árvore porque nós fomos feitos para dar frutos para Ele. Frutos de arrependimento, frutos de mudança de caráter, frutos de vida, de busca, de entrega totalmente ao Senhor. Então, eu quero dizer para você com toda a convicção no meu coração, você foi feito com um propósito muito claro, muito bem estabelecido. E esse propósito é louvar ao Senhor. Tudo o que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Nós somos muito privilegiados, porque nós, através do sacrifício da cruz de Jesus, nós temos o direito hoje de ser chamados filhos de Deus. E isso, de todas as demais criações do Senhor, é exclusivo nosso. Nós somos feitos para ser filhos dele. E isso é maravilhoso. Porém, esse relacionamento entre pai e filho não deve deixar com que você confunda o seu relacionamento de Deus e de criação, do Senhor e da criação. Por quê? Muitas pessoas pensam que pelo fato de Deus ser o nosso Pai, o relacionamento muda. Mas eu quero deixar bem claro para você que não existe relacionamento com Deus sem partir de uma adoração. Todo relacionamento com Ele será com base na adoração para Ele. Então, se você é filho de Deus, você entende mais do que todos os demais seres que existem na face da terra que você deve o adorá-lo. Não existe relacionamento com Deus sem adoração. Todos nós, todos os seres criados foram feitos para o louvor da glória de Deus. Porém, o único que tem a capacidade de escolher não adorá-lo ou entregar a adoração ao falso Deus somos os homens. Mas eu quero que você não se engane, de jeito nenhum. O homem foi feito para adorar. O homem foi criado com um propósito específico de adorar. Então, não importa se você não
Você pode dizer assim, olha, eu não adoro a Deus, eu não vou à igreja e eu não vou adorar ninguém, eu sou ateu. Não se engane. Você sempre vai adorar alguém ou alguma coisa. Não sei se você já teve a oportunidade de ver aqueles documentários, aqueles vídeos, né, ou até mesmo um livro daquelas tribos indígenas isoladas na mata. Você vai ver que independente de onde for essa tribo ou de onde for esse povo, ele sempre vai ter um Deus que ele adora. Era muito comum, por exemplo, ver adoração ao sol, adoração à lua. Por quê? Porque o homem ele procurava alguém para adorar, alguma coisa que representasse algo superior para adorar, porque o homem foi feito com essa essência, a essência da adoração. Então, não adianta você falar para mim, olha, eu não adoro nada, eu não acredito em nada, não adoro nada. Se você não adorar o Senhor Todo-Poderoso, você vai colocar outro Deus no lugar dele para adorar. Você pode colocar uma pessoa, você pode colocar um carro, você pode colocar um time de futebol, você pode colocar alguma outra coisa nesse lugar, mas sem dúvida você vai colocar alguma coisa nesse lugar. E desde o início dos tempos, aquilo que mais rouba a adoração dos homens é o dinheiro. O dinheiro é aquele que pode-se dizer que é a maior fonte de idolatria que existe na face da terra, é o dinheiro. Jesus dizia assim em Mateus 6:24, Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, é interessante você saber isso, que você pode não querer adorar a Deus, querido, mas alguém ou alguma coisa você vai adorar. E sem dúvida, na face da terra, o que mais é a maior fonte de idolatria que existe é o dinheiro. A Bíblia chega a dizer que o dinheiro é um senhor. Para você ter ideia da gravidade disso, a única coisa que a Bíblia chama de senhor, fora Deus, fora Jesus, é o dinheiro. O dinheiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só para você ter ideia, tamanha é a idolatria que as pessoas têm ao dinheiro. Muitas pessoas chegam a dizer assim, eu sou fiel a tudo, eu vou à igreja, eu cultuo, mas dinheiro não. Dinheiro não dá para mim, dinheiro não dou, dinheiro não, porque o dinheiro parece que domina aquela vida. E eu acho muito impressionante porque Deus, na Nova Jerusalém, ele fez as ruas serem de ouro, justamente para que nós pudéssemos pisar naquilo que o homem tanto valoriza aqui na terra, que é o dinheiro. Mas afinal de contas, o que é adoração? Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é cantar louvor para Ele. Perdão. Muitas pessoas pensam que cantar para Ele, sair de casa para ir orar todos os dias, ou ir nos cultos, não sei. Tem pessoas que pensam que adorar é se expressar para Deus numa forma de dizer, olha, Senhor, eu te amo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E isso é uma forma de adorar a Deus. Porém, a adoração vai muito além disso. E é interessante porque Jesus ensina uma forma que é necessário que a gente aprenda para que nós possamos fazer uma adoração ou entregar para Ele uma adoração que Ele receba. Jesus, em sua conversa com a mulher samaritana, ele encontrou ela no poço e ele conversando com ela, ela perguntou onde seria o lugar certo de adorar, se era no monte ou no outro, um lugar ou no outro. E ele disse assim, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, querido, verdadeira que Jesus recebe é uma adoração que flui de dentro, flui do teu espírito para fora. Então a adoração ela não é de fora para dentro, é sim de dentro para fora. A verdadeira adoração que Jesus espera da gente é uma adoração onde o nosso exterior, o nosso corpo, ele reflita aquilo que queima aqui dentro do nosso coração. Então, o que isso quer dizer? A sua adoração, ela pode ser manifesta muito mais na sua postura em firmeza, em fidelidade, de dizer não ao pecado ou dizer sim quando Deus manda você fazer alguma coisa, do que você cantar para Ele. Então, muitas vezes, os verdadeiros adoradores não são aqueles que gostam de cantar, ou que gostam de dançar, ou que pintam um quadro bonito, mas os verdadeiros adoradores são aqueles que conseguem ter um estilo de vida onde o pecado não faz parte, onde a luta contra o pecado é constante, onde a carne está sempre submetida ao Espírito. A verdadeira adoração é quando você tem um estilo de vida onde
você vai contra os princípios do mundo para ser sempre firme aquilo que Deus fala com você. Uma vida de adoração é uma vida onde você diz assim: eu não quero saber de nada que não for o que Deus quer para mim. Isso é uma vida de adoração. Adoração é você caminhar de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. Eu acho muito lindo quando Jesus ele trouxe uma nova revelação ou um novo mandamento. Ele disse assim em Mateus 22, 36 e 37. Perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E quando Jesus disse isso, ele falou assim: olha, é essa forma que eu quero que vocês me adorem. É essa forma que eu quero que vocês me reverenciem. O mandamento é a ordem suprema de Deus. O maior mandamento é a maior ordem. E a maior ordem que Deus nos deu foi o amor. Então, quando ele falou sobre o amor, ele deixou claro assim: olha, a adoração, a vida de adoração que eu quero é que vocês me amem. Porque quando você ama, você consegue ter uma vida onde você vai respeitar aquela pessoa que você ama, você vai zelar por aquela pessoa que você ama, você vai fazer de tudo para que aquela pessoa sinta amada, sinta-se cuidada, sinta-se guardada por você, sinta-se protegida. Quando você ama, você não rouba, você não trai, você não mente, você não abandona. Quando você ama, aquilo faz sentido para você fazer. Quando você ama, você não tem alguém dizendo para você: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer assim, você não pode fazer assim, você não pode fazer assim. Não, não. Quando você ama, você sabe o que você tem que fazer, porque tudo que você for fazer, que for contra o seu sentimento, está aqui dentro do seu coração, você vai saber que você está fazendo uma coisa errada. O amor é o maior dos dons, o amor é o maior sentimento que você pode ter na sua vida em relação a Deus. E é por isso que Deus quer que você o ame. Ele não quer que você simplesmente o obedeça, mas sim que você ame o obedecer. Porque obedecer é fácil. Obedecer, até um ditador recebe obediência. Mas Deus não quer a sua obediência cega. O Senhor quer o seu amor na obediência. O Senhor quer que você obedeça a Ele porque você ama a Ele muito mais do que o pecado. A essência da oração é justamente você saber que você o ama e por isso você não faz determinadas coisas, ou porque você o ama que você faz determinadas coisas. Olha só o que Jesus diz em Mateus 15, versículo 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus estava falando isso aqui a respeito dos mestres da lei. Pensa num povo que sabia tudo a respeito do que estava escrito. Pensa em umas pessoas que eram doutoradas, eram mestradas na lei, na palavra. Eles sabiam tudo, cada tio, cada vírgula, tudo que estava escrito lá eles sabiam. Porém, eles sabiam a letra, eles sabiam as ordenanças, eles sabiam a regra, mas eles não tinham amor a Deus. E Jesus chega a dizer assim: olha, eles me honram com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. A ideia da adoração não é você saber tudo que a Bíblia diz a respeito de determinados assuntos. É claro que é importante você saber disso, mas o foco da adoração é você saber que existem coisas que para você não servem porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o propósito, isso é viver uma vida de adoração. Então, a adoração genuína ao Senhor, ela vai ser muito mais expressa na sua vida através do não que você dá ao pecado, do que muito mais do não que você dá ao pecado do que do louvor e de uma dança que você pode fazer para ele. Pessoas pensam que podem viver uma vida de qualquer jeito fora da igreja, né, longe das coisas de Deus, e quando chega no culto, canta bonito, dança bonito, sente o arrepio e aquilo é adoração. Não, querido. A genuína adoração, a verdadeira adoração, ela parte do seu coração aqui dentro e ela é refletida, ela é expressada na sua vida através do não que você foge do pecado, através do não que você diz para as coisas que não servem para você. É como se você entendesse plenamente que você está num relacionamento sério com Jesus. Quando Jesus ele não se apresenta como noivo da igreja. Então, se você é noiva de Jesus, você tem que se comportar como aquela pessoa que entende o seu papel. Que você não pode mais vestir qualquer tipo de roupa porque o seu noivo não vai se agradar, que você não pode dizer qualquer tipo de coisa porque o seu noivo não vai se agradar, porque você não pode se expressar, fazer ou estar em qualquer lugar, porque todas essas práticas que você pode fazer
pode ir contra aquilo que o seu noivo espera de você e você não vai demonstrar o seu amor para ele com as suas atitudes. Então, uma verdadeira adoração, ela também é expressa quando você entende que as suas atitudes em amor, elas podem falar muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Não adianta você louvá-lo com a sua boca e tendo seu coração longe dele. Então, isso é adorar. Adorar é viver para ele, é estar com ele, é se expressar para ele, viver para ele mesmo quando ninguém está vendo, cantar para ele quando está só você e ele. É quando você se preocupa em não pecar mesmo quando parece que você está sozinho, se preocupa com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, mesmo quando ninguém pode te julgar, que pode te julgar, estará do seu lado. Isso é adoração. Adoração é um estilo de vida constante, de você se permanecer firme e falar assim, eu tenho um compromisso sério com Deus, eu tenho um compromisso sério com o Senhor Jesus, e eu não vou deixar que nada me afaste dele. Amém? Agora, o que é louvor? Percebe que louvor e adoração é uma coisa diferente? Então eu te ensinei o que é adoração, agora eu vou te ensinar o que é louvor, porque é aqui que as pessoas justamente confundem. Louvor, o dicionário da língua portuguesa traz algumas palavras que podem ser sinônimos de louvor. A primeira delas é o ato de enaltecer. Então, o ato de enaltecer é quando você enaltece ou elogia alguém, ou quando você engrandece alguém por aquilo que ele faz. Né? Exaltar também significa honrar, também elogiar ou fazer apologia. Então, nós louvamos a Deus quando nós cantamos, quando nós aplaudimos, quando nós elogiamos, quando nós o honramos, quando nós falamos bem dele para os outros. Isso é louvor, quando nós o celebramos. O louvor é o ato que você usa com o seu corpo, a expressão do seu corpo para engrandecer ou para dizer quem ele é. O Salmo 150 é muito lindo, ele fala assim, olha, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor. O Salmo 150 é uma chamada de Deus para a gente louvar Ele, adorá-lo, louvá-lo, bendizer o teu santo nome. E o louvor ele é expresso normalmente com palavras. Os salmos, por exemplo, a maioria deles foram escritos por Davi ou por alguns músicos, que são canções ou poesias de engrandecimento ao nome do Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o quanto Ele é bom. São declarações de homens que são dependentes de Deus, de canções que declaram que a terra é dele, que tudo é dele, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grande. Isso são louvor. Louvor é a nossa expressão de amor para Ele. O louvor é uma das formas que a gente usa para adorar a Ele. Então, não confunda isso. Quando você canta, você louva ao Senhor. E você pode também estar expressando de alguma forma a sua adoração. Mas a adoração ela é muito mais profunda do que cantar, do que dançar e do que escrever algo bonito ou declarar coisas para Ele. A sua adoração ela é mais profunda do que o louvor. Porém, o louvor ele é imprescindível para uma pessoa que quer ver uma vida de adoração. Amém? Eu gosto muito de usar uma história que eu vi da pastora Helena Tanuri. E essa história para mim, ela marcou a minha vida, porque quando eu vi isso aqui, eu entendi realmente o que é louvor e adoração. E eu quero contar ela para vocês aqui. Ó. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Um dia, um prédio grande, um prédio alto, entrou em chamas, e todo aquele prédio pegou fogo e todo mundo conseguiu sair. Porém, teve uma moça que ficou presa entre a porta lá, ficou presa no seu prédio e não conseguiu sair. E nisso as chamas tomaram conta de todo o prédio e aquela moça não conseguia sair e ela gritava pedindo socorro até que o bombeiro chegou. E quando o bombeiro chegou, aquele fogo já tinha consumido praticamente todo o prédio, aquela moça gritando, pedindo socorro naquele apartamento presa, e um bombeiro valente pegou, encostou o caminhão, colocou a escada próximo lá, conseguiu subir, entrou nas chamas, venceu as chamas, salvou aquela moça e desceu. E quando ele desceu, ela se recuperou, e a primeira coisa que ela fez quando ela se recuperou foi querer saber quem era esse bombeiro, o herói da vida dela, aquele que salvou ela.
Então, quando ela descobriu quem ele era, ela foi correndo ao seu encontro e abraçou-o, beijou e disse: obrigado, você é o melhor bombeiro que podia existir, você é o excelente profissional, você é incrível naquilo que você faz. Agora você imagina uma outra situação, quando ela saiu, né, do hospital, depois de ter sido recuperada, ela foi de encontro a esse mesmo bombeiro, abraçou-o, beijou e disse: você é o homem da minha vida. Obrigado porque você me salvou. Eu queria sair com você, eu queria jantar com você, e eles foram jantar e depois de jantar eles começaram a namorar, depois noivaram, depois se casaram e viveram uma vida juntos para sempre. Eu gosto de dar esse exemplo, por quê? Porque é o primeiro exemplo onde ela foi lá e disse que ele era um excelente profissional, que ele era o herói dela, mostrou que ela estava declarando com a boca dela, com os lábios dela, que esse seria um bom profissional. Estava exaltando quem ele era pelo que ele era. Isso é um exemplo de louvor, isso é louvar alguém. Isso é louvar, é você dizer quem ele é através da sua palavra, da sua boca. Mas o segundo exemplo, que foi onde ela procurou ele, disse que ele era o homem da vida dela, casou-se com ele e passou o resto da vida com ele, isso é um exemplo de adoração. Porque a partir daquela situação, daquele ato, daquele incêndio, aquele encontro marcou para sempre a vida dela, a ponto dela se casar com aquele homem e a vida dela nunca mais ser a mesma. Então, eu gostaria que você entendesse a profundidade do que é louvor e o que é adoração e entender que você foi criado com esse propósito. Então, agora que você entendeu isso, por favor, não deixe que nada mais na sua vida roube aquilo que deve ser de Deus. Você foi feito para adorar o Senhor. Adore-o, cante para Ele, celebre para Ele, mas principalmente, diga não ao pecado todos os dias, porque você encontrou alguém muito mais valioso, muito mais importante do que o pecado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.